Fernando Esfarraia, que eu leio justamente há meio século, na altura em que escrevi A Paixão. Quero agradecer a todos, mas particularmente à Manela Ribeiro, que teve esta controversa ideia, devo dizer. Não sei por que razão, eu lembro-me muitas vezes de um grande poema do nosso grande poeta, que começa no tempo em que festejava o dia dos meus anos, estavam todos vivos e eu era feliz. Por qualquer razão freudiana, eu nunca fui feliz no dia dos meus anos e agora ainda menos, visto que começo a pensar que são muitos e meio século para celebrar um livro. Não deixa de ser uma celebração, mas eu não gosto de celebrações nem nacionais, nem pessoais. E, portanto, estou muito grato, mas ao mesmo tempo perplexo. Quando publiquei o meu primeiro livro, anterior a este, chamava-se Humor Branco, eu tinha 19 anos, e deixei toda a família estupefacta, um tanto baralhada, talvez até desconfiada. Eu sempre fora um rapaz meio esquisito, calado, fechado comigo, num ambiente muito inculto, no Alentejo, numa vila, onde não havia nem biblioteca pública, nem biblioteca do colégio, nem biblioteca na minha casa. E aquele livro, ainda por cima com um título que as pessoas tinham dificuldade em perceber, Humor Branco, era, diziam, esquisito demais, uma coisa provocatória e pubertária. E os meus pais só esperavam que, se eu insistisse nessa mania de escrever, ao menos me deixasse de modernices e escrevesse um romance a sério, com princípio, meio e fim, e, se possível, com aventuras e suspense. Um amigo, de celebridade local, porque pertencia ao grupo de forcados de Montemor, perguntou-me se o romance tratava de touros e cavalos. Nunca esquecerei o desapontamento dele quando o desiludi. E assim fui desiludindo a família, os amigos, e talvez por isso sempre me senti um tanto culpado por dedicar a escrever, coisa que naquela terra não se fazia, evidentemente, e não era nada viril, pelo menos comparado com um jogador de touros. Essa espécie de culpa acompanha-me até hoje. É estranho, mas acho que dedicar-se alguém à literatura não é das razões mais fortes para mim. Curiosamente, o meu pai assinava o único jornal diário daquele tempo, que era contra o salazarismo, chamava-se República, e, por coincidência, uma vez eu fui a um leilão de livros, quando fui para Lisboa, não sei, com grande curiosidade, a querer ler muito, e nesse leilão estava um jornalista muito simpático, aliás, da República, muito bem intencionado, e como eu tinha adquirido uma relativa notoriedade por causa daquele prémio do Humor Branco, ele noticiou no jornal que o fulano tal tinha comprado uns livros e até indicava os títulos. Devia ser por falta de assunto, no fundo, mas era uma notícia simpática. Ao serão, a minha mãe leu a notícia à Virgínia, que era uma empregada analfabeta, abandonada pelos pais e criada em nossa casa. Era filha de pais incompletos, no fundo. Com a sua sabedoria de iletrada, a Virgínia comentou: agora o menino já pode copiar desses livros e escrever outro melhor. Foi das frases mais sábias que eu já ouvi. Porque Jorge Luís Borges, que nós portugueses chamamos Borges, porque é o apelido que era dos seus antepassados portugueses, Borges disse uma vez que não se orgulhava dos livros que escreveu, mas dos livros que leu. E, de facto, a literatura, como todas as artes, é esse diálogo com o passado, com as obras-primas do passado, com os mestres do passado, e com esse diálogo, que é indispensável, nós tentamos
ir melhorando e fazendo o melhor que podemos. Esse reler, retomar e recombinar os textos antigos é, talvez, para mim, a tarefa principal do romancista. Não quero alargar muito, mas só espero que a Atropos, que era aquela das 3 barcas encarregada de cortar o frágil fio da vida, me dê ainda tempo para, finalmente, escrever um livro melhor que os anteriores. Oxalá eu consiga vir a dar razão à Virgínia. Muito comovente para mim, acompanhante dos serões solitários e, infelizmente, já distantes da minha mãe.